Olá, galerinha, tudo bom? Nós vamos iniciar mais um episódio do podcast Vade English. Vamos ter dicas de inglês e eu vou te contar. Hoje esse episódio está imperdível. Nós estamos aqui à presença da professora, ela vai se apresentar e digo mais, ela não é brasileira. Então vai ser daquele jeito, vai ser 50% em português, 50% em inglês, do jeito que vocês gostam. Acompanha a gente no YouTube, Teacher Vanderlei Araújo, barrinha Vade English. Acompanha também no podcast, no Instagram, que é Teacher Vanderlei Araújo, e também no Spotify já tem alguns episódios, que é Vade English. Tell me about yourself. Okay, well, hello. Eu sou Ivana. Sou Ivana Salum, eu sou da Síria, na verdade, e eu vim há 3 anos atrás. E aí eu já me formei na literatura de inglês lá na Síria. Eu fiz um pós-graduação em conversação. E aí eu vim aqui com uma proposta de visita temporária, né, vamos dizer. E aí eu ia ficar por 3 meses e eu acabei não voltando para casa por algumas razões. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei com a ideia de, já que eu tô aqui por uns 3 meses, então eu vou me virar com o inglês que eu tenho. Mas, infelizmente, a proporção das pessoas que falam inglês era muito pouca. Então, eu vi uma oportunidade disso e aí eu comecei uma escola de línguas. Eu dou aulas de inglês, eu dou aulas de árabe também. Ai, que bacana, hein? E aí faz 3 anos. Agora a escola, ela tá andando muito bem, graças a Deus. Bom, a gente já tá de agenda fechada quase. Que legal. Até o final do ano, né? O ano novo também. E aí é isso. Essa aqui sou eu. Uma perguntinha, momento agora de merchandise. Você pode falar o nome da sua escola para que eles possam conhecer, quem quiser pesquisar? Claro, o Instagram que nós temos, o nome é o mesmo que o nome da escola, que é Brazilian English School. Então, eu coloquei a ideia de ser algo brasileiro e algo inglês ao mesmo tempo, porém, Brazilian English Underline School. Que não sei o que é underline em português ainda, né? Sim. Mas vocês estão percebendo o sotaque dela? Que maravilha! Ela não é brasileira, mas eu quero ver. Normalmente eu pergunto assim, como você aprendeu inglês? Mas para ela vai ser o contrário. Como ela aprendeu o português? Se você quiser falar em português, como você aprendeu, e quiser falar em inglês também, como você aprendeu, fique à vontade. Perfeito. Bom, o inglês eu aprendi, a minha mãe, ela era uma professora de inglês, porém ela faleceu quando eu era muito, muito criança, eu tinha 9 anos, e eu queria, de uma maneira, honrá-la, porém eu comecei a me envolver muito com o inglês, até cheguei à faculdade a estudar a literatura de inglês. E aí, na verdade, a literatura de inglês não foi a virada da chave. A virada da chave foi que, depois disso, eu entrei em contato com bastante gente nativa, com o propósito de traduzir alguns grupos turísticos que vieram para a Síria para ver a cultura síria, né? Sim. Então, eu acabei traduzindo e aí o próprio nativo, ele falava para mim, olha, essa palavra não é assim que a gente fala. Te a gente ajuda fala na assim, correção, né? entendi. Então, eles me deram aquela sensação nativa, não somente o inglês que a gente conhece em livros, sabe? Sim. E aí, o português o que o amor não faz, né? Na verdade, eu aprendi com o povo brasileiro, eu nunca passei por cursos, nunca passei por escolas. Tem bastante gente que me ajuda até hoje, né? O povo brasileiro é um povo maravilhoso. Ó, não querendo te cortar, mas te cortando, ela veio para passar 3 meses, mas é impossível não amar essa galera. Pois é. 3 meses se virou 3 anos. Depois. E realmente, assim, desde a primeira vez que eu cheguei sem falar nenhuma palavra, e o povo brasileiro me entendia, tipo, com gestos, me entendia com qualquer coisa. Falava errado, eles me corrigiam e tal. E depois eu conheci meu marido, e aí ele falou pra mim assim, não, vamos ao máximo que a gente consegue. Então, hoje ele é o meu dicionário vivo, né? Qualquer palavra que eu não conheço, eu vou perguntando pra ele. Tem muitos termos ainda que às vezes não fazem sentido pra mim, sabe? Que, tipo, quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Essa expressão é boa. Gente, você imagina uma fila, um monte de gente. Eu ficava dias
cada vez que alguém falava pra mim, eu olhava, tipo assim, gente, cadê a fila? Só tem eu. Cadê a fila? Que pão? O que tá acontecendo? Eu tô numa sabe? padaria. Até que eu entendi que não tem nada a ver uma com expressão. fila e com pão, né? Nossa, Então, que a gente vai aprendendo aos poucos. O inglês também tem essas coisas, né? Sim, com certeza. Todo idioma tem as suas expressões. Sim, como sim. a Síria também tem. Com certeza. A gente, hoje em dia, se você fala, por exemplo, para uma pessoa que está aprendendo, birds of feather flock together. Eles vão olhar e falar assim, então, pássaros de mesma coisa, eles têm penas do mesmo jeito? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas a gente não tá falando assim, a gente tá falando que gente que tem algo mutual, eles andam juntos, sim, né? pessoas Então, gente do mesmo parecida, propósito, eles sim. andam juntos. Então, cada língua tem. Infelizmente, na minha vez, português é uma das línguas mais difíceis de aprender. Agora. Entendeu? Então, mas graças a Deus. Sabe qual é a dificuldade de quem veio aqui no episódio de número 6 foi uma professora que ela é da Nigéria. E ela falou que a dificuldade dela é o verbo. Por exemplo, o verbo do. Realmente. O verbo do no inglês é muito facinho. Porque só vai mudar para he, she, it, que vai colocar o ES no final, vai virar does. Perfeitamente. Agora, vamos pro português. Eu faço, você faz, ele faz, nós fazemos, eles fazem, eles fizeram. Meu Deus, é muito difícil. Não basta se eu fizesse, se Isso. eu tivesse feito. Isso. Eu farei, eles eu farão. faria. Mas, gente, pra que tudo isso? Eu fiz uma pesquisa uma vez, e aí eu aprendi que um verbo em português... Gente, presta atenção, tá? Lá, agora é aula de português isso. mesmo. Um verbo em português tem 37 conjugações. Misericórdia. Um verbo em inglês, máximo estourando, sendo verbo auxiliar, tem 4. Se não é verbo auxiliar, então 3. Olha só. Então já o inglês tá ganhando, já aprendem inglês, galera, é muito mais fácil. Eu vou falar uma expressão que eles falam assim, ó, engole o choro. Pois é, engole o choro. Engole o choro, é 37, é isso? 37 verbos. Muita coisa. 37 conjugações, né, por verbo. Isso, nossa. E isso é além dos verbos irregulares que, tipo, por exemplo, o verbo ouvir. Sim. Eu andava, tipo, de verdade, eu andava uns 2 anos falando eu ovo. Porque na minha cabeça, eu ouvo, você ouve, né? Isso, tá tudo certo. Não tem nada a ver. Mas não, eu ouço, você escuta, ó, já muda. E agora, os verbos irregulares, também tem no inglês os verbos irregulares. Quando vai pro passado, por exemplo, o verbo ver, que é I see. Isso. No passado, I saw. Sim. Mas é simples, é só pra todo mundo. Você fala assim, ó, se, só, sim. Quando eu era criança, a gente aprendia esses verbos irregulares como uma música. Sim. Então a professora sentava e falava ouvir essa musiquinha. E falava para nós, vamos cantar. E aí a gente cantava as conjugações, porque sim, né, o argumento de muitos brasileiros que não há uma regra certa para verbos irregulares. Então não tem uma regra que me ensina como eu posso conjugar verbos irregulares em inglês. Só que, gente, em português também. A única diferença é que vocês falam português desde a nascença, porém você sabe falar por falar. Sim. Em inglês não, você tá aprendendo que nem uma criança. Sim, mas é a mesma coisa. Isso, você tá nascendo pro idioma. Eu sempre falo isso pros meus alunos. Ó, calma, se você tem 20 anos de idade, é 20 anos você escutando, escrevendo, falando, praticando português. Agora você tem um mês que você quer iniciar aula de inglês e já quer sair fluente, calma, criança. Pois você tá nascendo. Você tem um mês de vida no idioma. E às vezes não é um mês. Se ele faz aula uma vez na semana, tem gente que só estuda no momento que tá na aula. Então ele não tem um mês. Ele, no máximo umas 4 horas ele tem ali. Pois é. No que ele nasceu pro idioma. Sim, com certeza. Então é isso. E aí se você pega uma criança hoje, brasileira mesmo, né? Qualquer criança, ela começa a falar depois de 1 ano e 2 meses, né? Em média, de ouvir outras pessoas falando. Sim, só ouvindo. Então, você só tá meio que processando aquela ideia por 1 ano e 2 meses. Aí vem uma pessoa que tá querendo ser fluente em 3 meses. Não dá. Não tem como. E sem contar que quando começa a falar, a criança tá falando certo, perfeitamente? Não. Fala errado. Mamã, papá, dedê. E aí vai se... Devagar, né? Isso, e aí vai evoluindo. Que bacana. Tô aqui curioso para saber qual foi a primeira palavra que ela aprendeu em português. A primeira palavra que eu aprendi, quando eu vim aqui, eu vim morar com uma família brasileira. Sim. Porém, na família, eles tinham um filho de 8 aninhos. E aí ele falou pra mim assim, não, I will teach you a word.
Aí eu falei, então tá bom. Aí ele falou pra mim assim, faz assim. Aí eu fiz assim. Aí ele falou pra mim assim, a palavra é esquece. E aí eu repeti sem saber o que é isso. Aí eu falei pra ele, what does it mean? What does the word mean? E aí ele olhou pra mim e falou assim, Esquece. I don't know. E aí a irmã dele falou pra mim, é uma expressão que a gente usa, tipo, como se fosse um slang, né? Slang é gíria em inglês. Isso. Então, como se fosse um slang. E tipo, a gente fala pra tudo. Sabe, Essa foi a explicação. O pai tá on. Essa foi a explicação. Sabe por entendeu? que disso, galerinha? Por causa daquele MC, o MC Kevin, que faleceu, acho que tem uns 2, 3 aninhos que ele faleceu. E aí, essa expressão ele usava pra tudo. Esquece, o pai tá on. Ah, esquece, a gente tá aí. Pois é. Aí uma pessoa que vem aqui, imagine, eu sempre digo isso, imagine um gringo que vem pro Brasil para aprender o nosso idioma. Nossa, se eu for te contar as gírias que eu sofri aprendendo, se pá, de boa. E eu, da hora, eu olhava e falava, gente, me ajudem, eu não tô conseguindo entender vocês, por favor. Mas agora tô bem melhor, graças a Deus. Qual a gíria que você mais gosta? Eu fiquei curioso. Mano e meu. Parece tipo, porque se você ouvir uma pessoa falando meu, então certamente ele é paulistano, ele é de São Paulo. Sim. Então você meio que conhece a sua galera, né? Sim. Não é nem a minha galera, mas você sabe que, tipo, se eu perguntar pra ele cadê a Avenida Paulista, ele vai conseguir me dar uma resposta, entendeu? Sim. Então, pra mim, tipo, essas gírias que são mais limitadas ao estado, porque também em cada estado tem suas gírias, né? Você já chegou a visitar outros estados? Bastante. Eu acho que o mais difícil que eu passei no sentido de sotaque foi o Nordeste. Sim. Eu fui pra Maceió. E eu fiquei lá por uns 13, 14 dias. E aí lá a gente tava em um lugar e aí tinha tias que estavam cozinhando pra gente, que inclusive eu amo elas. Olha como ela tá paulista. As tias que estavam cozinhando. As tias que estavam cozinhando. Eu não sei se vocês viram, galerinha. Tem uma moça no Instagram e em outras redes sociais que ela é a gringa, e ela dá uma de paulista, se veste de Corinthians, e ela dá uma de paulista, e aí, mano, e aí, meu, ela fala assim... Poderia fazer o mesmo. Mano, isso super viraliza. Aí ela falou pra mim assim, não sei o que a gente tá falando, ela falou pra mim, você tá me mangando? Como assim? Manga? Não, peraí. Manga é o manga que a gente come. Não, já não me perturba. Eu já tô perturbada, entendeu? Não me deixa sofrer. Pelo amor de Deus. Ela falou pra mim assim, não, você tá me mangando. Aí veio outra pessoa que sabia que eu não era brasileira, e ele me explicou que você tá me zoando. Isso. Entendeu? Eu falei, gente, não, calma, que eu acabei de aprender o português de São Paulo. Me dá tempo pra eu aprender o resto. Entendeu? Qual foi outro lugar? Tipo assim, você visitou Maceió, né? Nordeste, você visitou Rio, visitou Minas? Eu fui para Maceió, eu fui para Mato Grosso do Sul, eu fui para Rio de Janeiro, eu fui para Florianópolis, fui para Brasília, eu fui para São Paulo, obviamente, Minas Gerais, eu fui para... que mais? Amazonas, eu fui para Amazonas, obviamente. Desculpa, esqueci. Eu fui para Amazonas. Eu fui para Atalaia do Norte, que ela é considerada Amazonas, mas ela é a fronteira com a Colômbia. Sim. Né? Eu acho que é isso. Caramba, ela praticamente contou 10 lugares diferentes. E a gente que tá aqui morando no Brasil, muitas das vezes a gente não explora o nosso país. Sim. Sabe quantas vezes eu saí de São Paulo? Eu saí de São Paulo 2 vezes. Uma vez fui pra Bahia, eu tinha 7 anos, não lembro de nada. E a outra vez foi em 2019, 2020. Eu fui pro Rio de Janeiro, pra Arraial do Cabo. Só. Vocês devem, gente. Eu acho isso muito legal. O pessoal que vem de fora, eles vêm pra cá pro Brasil, eles viajam mesmo, eles exploram cada parte do nosso país. Agora, sinceramente, com todo o meu coração, o Brasil é o lugar que eu sempre falo. Quando Deus criou, ele cuidou muito da natureza de vocês. É lindo, né? Porque realmente não teve nenhum lugar que eu fui, independentemente do estado, independentemente se eu fui pro centro ou pro interior. Não tem nenhum lugar que eu fui que eu não olhava e falava assim, cara, que maravilhoso isso, tipo, não tem como que isso se junta a que não seja por um criador maravilhoso
que ele cuidou realmente em detalhes, sabe? Então, gente, quem tá querendo viajar pra fora, viaja pra dentro primeiro. Depois você Conhece aqui, né? viaja Tem pra muito. fora, tá? Isso, tem muito lugar bonito pra gente conhecer. Que legal. Sim, demais. Ó, eu sempre faço um roteirinho aqui, um script, mas não usei nada ainda. Não usei nada. Qual a comida, assim, ó, você visitou outros países? Eu ia falar de comida, mas primeiro eu vou perguntar, você visitou outros países além do Brasil? Sim, certeza. Quais? Eu já fui pro Líbano, já fui pra Jordânia, eu já fui pra Colômbia, eu já fui pra Peru, eu já fui pra Paraguai, já fui pra Brasil, obviamente. E eu fui pra Catar, mas eu fui somente em um transit. Sim, uma escala, né? É uma escala de voo. Mas é isso, eu acho. Até agora é isso. Qual que você gostou mais? Sei, o Brasil tá ali, mas... Com certeza, com certeza. Não tem nem como discutir isso. Mas eu acho que é um lugar muito, muito lindo de você estar, que é bem subestimado, é Líbano. Líbano é um lugar muito pequeno. Se você for olhar ao tamanho, né, ele é do tamanho de São Paulo, centro da cidade. Não é nem no estado de São Paulo. Nossa. Então, ali é um lugar extremamente pequeno, né? Mas ele tem muita cultura. Obviamente, Líbano depois da Síria, tá? Que a Síria tá no meu coração para sempre. Então, é o Com melhor certeza, lugar de todos, minha tá? pátria, né? Pelo amor de Deus. Mas o Líbano, ele tem muita cultura, ele tem muita comida boa, ele tem muita gente boa, ele tem natureza linda. Então, eu super recomendo. Super recomendo. Que legal! Agora vamos para a parte culinária. Qual o país que você mais gostou de comer? Fala assim, a comida do Brasil eu sei, pai, não vou falar do Brasil. Mas vamos assim, eu fui no Líbano, fui nos outros lugares, no Peru. Qual que assim, junta todos assim, qual que você colocaria, vai? Primeiro esse, segundo esse país, terceiro esse? Sem puxar saco de ninguém, mas a comida árabe, em geral, a comida síria, é uma das comidas que mais me agrada. Por exemplo, a gente gosta muito de comida temperada. Sim. Tem, por exemplo, Colômbia não é um lugar que você acha muito tempero, apesar do que eles têm nos seus pratos maravilhosos. Mas pra mim é uma coisa temperada, é uma coisa, sei lá, 10 vezes melhor que qualquer outra coisa. Então, comida síria... Isso. Então, em primeiro lugar, do Brasil, o pessoal elogia muito a nossa culinária, é muito boa. E eu acompanho ela nas redes sociais, por exemplo, ontem, que eu mandei mensagem pra gente confirmar o nosso podcast, e aí eu vi nos stories dela uns negócios diferentes, eu falei, nossa, será que é bom? Assim, uns negocinhos enroladinhos, parecendo... Tá fazendo charuto. Nossa, você que faz e você ensinou seu esposo? Sim, não, eu faço pra ele, ele testa, fala pra mim, tá tudo ótimo. E o combinado em casa eu faço a comida árabe, né, em todo qualquer tipo, e ele faz a comida brasileira, em todo qualquer tipo. Sim. E aí a gente mistura as duas culturas juntos, Sim. né? Então eu também, por exemplo, eu não sei fazer feijoada, Sim. né? Eu amo feijoada, eu acho maravilhoso. Eu não sei fazer escondidinho de carne, eu amo escondidinho de carne. Então ele que faz essas coisas, e aí eu faço as coisas árabes, né? Meu Deus, E que aí, delícia! A nossa casa vive com comida, entendeu? Graças a Deus. Que bom, que bênção. Galera, quando vocês seguir ela, você vai ver nos stories, sim. cada comida top que ela posta. Eu vou marcar ela lá e vocês vão seguir ela muito. Eu quero ver a galera chegando lá, seguindo ela. Agora vamos falar um pouquinho de inglês, senão a gente só tá falando de cultura, a gente tá falando de viagem, inglês ficou no segundo plano. Não, mas vamos. Vamos falar um pouquinho de inglês. Hoje, quando você veio aqui pro Brasil e viu essa porta de oportunidade para ensinar o idioma, que você pensou, nossa, eu vou lá, vou falar inglês, é uma língua universal, todo mundo fala. Sim. Porém, não é o caso aqui no nosso país. Então, é uma oportunidade. Sim. Para mim ensinar, já que eu tenho esse conhecimento, vou passar esse conhecimento e vou ser remunerada. Qual é a dificuldade dos seus alunos? Primeiro passo, antes da gente falar dessa dificuldade, eles te entendiam 0,5, não entendia nada porque você não falava português. Olha, a maior dificuldade dos meus alunos hoje, tá? Em geral, obviamente, cada um tem no seu caso, tá? Cada um tem no seu objetivo. Sim. Porém, a maioria deles tem a dificuldade de paciência. Eles não têm paciência.
E eles não entendem que, por exemplo, quando você aprende uma língua nova, é igual você indo para academia. Você não chega para academia carregando 100 quilos de cada lado, no agachamento, por exemplo. Sim. Você começa só com a barra. Normalmente. E aí, para você levantar da barra sozinha para a barra com 10 quilos, é um esforço às vezes leva anos. Entendeu? Sim. E não quer dizer que você não tá bom, não quer dizer que você não tá aprendendo, Sim. não quer dizer que seu professor não tá fazendo o trabalho, Sim. quer dizer que é um processo que leva tempo. Sim. E você precisa aprender que esse tempo é o tempo valioso, a chance de você adquirir o máximo poder que você poder de palavras, de jeitos, de expressões. Então, eu acho que a maior dificuldade deles é paciência. Sim. Quando eu comecei a dar aulas, obviamente o meu português era tipo 15%. Sim. E era bem, bem simples, assim. Muito limitado. Então, eu fiz um combinado com os meus alunos. Eu ensino vocês em inglês e vocês me ensinam português. Que legal, então, uma troca. Qualquer palavra que vocês acham que eu tô falando errado, por favor, me corrigem. Eu não sou tipo de pessoa, nunca fui, nunca serei, em nome de Jesus. Eu não sou tipo de pessoa que, tipo, não, eu sou professora, você não pode falar nada comigo, não. Sim. Ao contrário. Até hoje, eu fiquei sabendo, rapidinho, tá? Pode falar. Eu fiquei sabendo semana retrasada de um aluno meu. A gente estava conversando sobre comparativo superlativo em inglês, Ai, né? que legal, gosta disso. Então, eu tava falando pra ele que, tipo, igual aqui no Brasil, você não tem mais grande, você tem maior. E em inglês, você não tem, por exemplo, gooder, você tem better. Então, você não tem mais bom, você tem o melhor, né? Que é diferente. Aí, eu falei pra ele, por exemplo, vocês têm pequeno e mais pequeno. Aí, ele falou pra mim assim, não, a gente não tem mais pequeno, a gente tem pequeno e menor. Isso. Eu falei, não, peraí, vocês têm mais pequeno. Porque eu já vi tanta gente falando, né? Não existe isso. Eu aprendi com ele. E é verdade, porque ela tá falando algo, ela aprendeu inglês vivendo no dia a dia. E normalmente as pessoas falam, o mais pequeno é o meu filho mais pequeno. Exatamente. Então, pra mim era uma palavra extremamente que tava certo, certa, isso. Né? Viu, galerinha? Ó, eu vou falar pra vocês, além de estudar inglês, o brasileiro deveria estudar muito português, porque cada erro... Deveria, olha só o sufoco que a professora passou para aprender o nosso idioma, viu? Nem todos, tem gente que até hoje eu agradeço muito. Tem um pastor, meu pastor, na verdade, ele é uma pessoa que fala tão corretamente, assim, tão correto ao ponto de dele não falar, por exemplo, essa coisa. Ele fala esta coisa. E essa diferença muito pequena é uma coisa raramente que você vê no dia a dia de quem fala nós vai, nós vem. Né? Então, pra mim, tem muita gente que me ajudou realmente bem correto, assim, sabe? Sim. Mas tem alguns escapes que também não tem o que fazer, né? É normal, é normal. E isso acontece no inglês. Sim. Por exemplo, eu vi um vídeo de uma moça que estava lá morando fora e ela aprendeu primeiro aqui, vamos supor assim, um intermediário e foi viajar e morou lá. Hoje ela é fluente e tal. Certo. E conversando com um nativo, ela falou assim, opa, olha como você tá dizendo, você tá falando... Riar, não é riar, é he is. E eu falei, nossa, mas esse erro grotesco assim de riar. E eles cometem, por incrível que pareça, eles cometem esse erro. Nossa, com certeza. Gente, não tem nenhum povo, seja qual for a língua, seja qual for o quanto que eles estudam, não existe um povo que ele fala 100% certo o tempo inteiro. Conforme a norma, Por né? exemplo, uma das maiores memes que tem nas pessoas, no English speakers, nas pessoas que falam inglês, que eles não sabem diferenciar entre your, que é seu ou sua, e you are, que é você é. Porque na abreviação, your, que é seu ou sua, ela é escrita Y-O-U-R. Porém, o você é, ela tá escrita Y-O-U-R-E. Então, o povo vai escrevendo com rapidez, né? Com uma certa rápida. E aí, eles misturam tudo. E eles falam errado. Então, tipo, é uma meme que todo mundo fala sobre, né? A palavra die, de você pintar o cabelo, e a palavra die, de você morrer. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Não existe gente perfeita, gente. Eu não sabia disso. E eu vi na internet
E eu concordo com isso. E eu vi uma vez a minha professora em aula, ela falou assim, olha, nem todo mundo que fala inglês sabe explicar inglês. Não. Isso é verdade, principalmente o nativo. Não é porque ele é nativo que ele vai saber explicar o idioma, a regra do idioma. Não mesmo. Porque nem todo mundo é professor. A gente fala, isso é real, isso é um estudo, tá? A pessoa que aprende uma certa língua, tá? Independentemente de que seja, a que não seja nativa dele. A pessoa que aprende uma certa língua, ele tem muito mais qualificações de ensinar do que um nativo que fala por falar. Sim. Porque eu mesma, se eu te perguntar hoje, por que a gente fala para que a gente possa? Por que a gente não fala para que a gente pode? Isso é verdade. Você fala português, mas você sabe explicar a língua portuguesa da maneira correta? Pois é. Eu duvido. Escreve aí. Quem aí conseguiria dar uma aula de língua portuguesa? Escreve aí nos comentários. Pois é. Escreve e me avisa também. Se você tá querendo dar aulas de português, eu aceito com muito amor, tá? Que tô precisando ainda, tá? Nossa, mas o português dela tá muito bem. Eu tô gostando. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou fazer uma pergunta. Então, nos seus primeiros dias, as aulas eram 100% em inglês e algumas mímicas quando você queria fazer uma explicação e aí o aluno não entendia. Exactly. Por exemplo, beber, drink, Exactly. drink, eat, comer. Exactly. Nossa. O tempo inteiro eu colocava coisas ao meu redor em que eu posso usar para explicar caso precisa. Obviamente, nos meus primeiros passos, o Google era importante. Sim. Né? É que na época não tinha ainda ChatGPT bem afetivo, assim, sabe? Sim. Bem ativo, desculpa. E aí eles entendiam também, né? Muitas vezes eu falava a palavra em inglês, só que por causa da semelhança entre inglês e português, eles falavam, você tá querendo dizer isso? Sim. É isso mesmo, então tá perfeito. Né? Que legal. E hoje você vê os seus alunos tal, porque as suas aulas eu imagino que hoje ela é 100% em inglês, eu imagino que é assim, bem prático. E como você fala para os seus alunos a importância da prática? Porque quem é aluno, ele tem receio. Eu falo isso por experiência própria. Tem uma aluna minha, inclusive ela teve aula comigo hoje, ela é de Portugal. Tá lá em Portugal e tá tendo aula comigo. Nossa, quase que eu tossi. Eu tossi, na verdade. Saúde. E aí, ela teve dificuldade no primeiro momento que ela teve aula comigo, porque eu apliquei regra e ela se sentiu meio acuada, não se sentiu inconfortável. E aí ela retornou até a aula comigo e eu falei assim, vou te abordar de uma maneira diferente. Vamos na prática e vou te mostrar como você vai usar o inglês no seu dia a dia, na prática. Sim. Aí for inglês através de restaurante, como fazer um pedido, pedir o menu, agradecer o garçom. E eu fui assim, hoje eu sou o garçom, você é o cliente. Sim. Agora você é o cliente e eu sou o garçom. A gente vai inverter os papéis. Pegamos um vídeo para ela ter uma base e conversamos. Qual a importância de você ver? Porque às vezes tem muitas escolas que sentam o aluno na cadeira, já pega a lousa ou às vezes um data show e vamos escrever, vamos ler, vamos escrever, vamos ler, regra, e o aluno sai de lá e às vezes não aprendeu nada. Como que é a sua tática? Como que você vê a importância da prática? Como que você aplica o seu método? Olha, uma muito excelente pergunta. Eu não acredito em livros, eu não acredito em nada pre-preparado. Porque, assim, se a gente tem um livro, a gente aprende o How are you, por exemplo. Só que lá, em um lugar que fala inglês, eles não falam How are you. Eles falam How are you doing, what's up, how's it going. Então eles acabam não usando nada que tá no livro. E quem aprende pelo livro, quando ele vê uma outra realidade, ele fala, não, peraí, não foi isso que eu aprendi, então eu não sei responder. Né? Então hoje o meu método, a técnica que eu uso é o seguinte, eu sento com o aluno, eu falo para ele assim, olha, qualquer língua na vida, ela tem 5 pilares. E esses 5 pilares, você junta eles para você falar que eu falo um certo tipo de língua. Então, para você falar, eu sou intermediário em inglês, você tem que ter um certo nível nesses 5 pilares. E esses 5 pilares são ler, escrever, compreender ou ouvir, falar e, por final, é a gramática. A gramática é importante. Mas é o último. É importante, mas ela não é o princípio. Sim. Então, se hoje você chegar até mim e falar, sei lá, proposition errado, eu vou te entender da mesma maneira. Agora, se você não fala para mim o verbo,
aí eu não tenho como saber o que você tá querendo. Sim, que Certo? bacana. Então, hoje eu sento com os meus alunos e eu falo, ó, esses aqui são os nossos pilares. Fala pra mim o qual seria a melhor abordagem pra você, pra gente começar isso. E aí a gente vai intercalando entre esses 5 pilares até que ele tenha o mesmo nível nos 5. Porém, aí eu posso falar pra ele, poxa, você não é mais iniciante, agora você é intermediário. Sim. Entendeu? E aí a gente vai nível, obviamente em cada nível tem na sua prova, tem nas suas preparações. Ele não soube pro próximo nível, a que não seja que ele faz um teste completo de Sim. tudo, Sim. né? Inclusive tem no cosplay, que você acabou de falar que a gente faz, né? Sim. Ah, você é o garçom, eu sou o cliente. Sim. A gente tá no aeroporto, eu sou a polícia e você é a pessoa que tá querendo perguntar onde que tá o portão tal. Sim. E aí é isso que faz as aulas divertidas, sabe? Sim, que Se você bacana. anda com o livro, Fica muito chato, é muito repetitivo, é muito. Então, não, assim, a minha opinião eu não recomendo, Eu sou prático, né? eu sou prático, eu Sim. gosto da prática. Vamos falar, vamos ver um vídeo, vamos ver errar um mesmo. filme, isso. Tem, então, o Perfeito. melhor ambiente para errar é na sala de aula. E certeza. isso é engraçado, porque quando você aprendeu português, você não aprendeu na sala de aula. Você sabia falar português em casa, com sua Sim. família, com seus amigos. Com 7 anos de idade que você foi para a escola para aprender as regras, aprimorar, melhorar aquilo que você já falava. Sim. Então, o inglês pode ser a mesma coisa. Você pode Com certeza. fazer imersão, né? Viver o idioma todos os dias. E com certeza, com certeza. Vamos fazer um momento. Isso também vai ser bom para que eles vejam a maneira que você aplica com seus alunos. Eu sou o seu aluno, você é a professora. Eu vou errar de propósito, pode me corrigir. Ok. Eu sou professor, mas eu quero errar para ela ver como ela corrige os alunos. Seu burro, você não sabe? Não, nem tanto assim, não. Posso começar a falar com ele em árabe, ele já se assusta, se corrige sozinho, entendeu? Então vamos lá. Que tipo de ambiente você quer preparar aqui para fazer uma apresentação como eu, aluno, e você, professora? Pode ser num restaurante. Tá ótimo. Pedir uma coisa, Então vamos lá. ok? Você é a pessoa, eu sou o garçom? Isso. Ou você quer o contrário? Pode ser, você é a garçonete, eu sou o cliente. Perfeito. Ok, vamos começar então? Sim. Ok, hello. Hello. Hi, may I take your order, please? Oh, and I would like a menu, please. Could you give me the menu, please? Of course I can give you the menu. We have different options. I will give it to you in a second. Ok. Eu vou... Calma aí, tô misturando português com inglês. I will have the pizza. I will have the ice cream. And I will have mineral water. Okay, do you mean to say I would like to have pizza and then for the dessert I would like to have an ice cream? Yes. Perfect. Okay. Okay. Good. Then for the main plate, I will get you a pizza, and for the dessert, I will get you an ice cream, and for drinks, I will get you faucet water. Isso. Right? Right. Galerinha, vamos agora para a correção. Vocês conseguiram observar o erro que eu cometi? Por exemplo, isso eu falo... Eu tô muito perto. Isso eu falo até para os meus alunos. Normalmente, a gente vê a regra gramatical, o verbo, por exemplo, o verbo want. O verbo want significa querer. E às vezes a gente vai no restaurante e quer juntar o querer e vai fazer o pedido da comida. Isso é grosseiro, não pode. Aí ela me corrigiu. Ela corrigiu e falou assim, I would like. Yes. Porque eu gostaria. É uma maneira muito mais educada, né? Mais comum, falar. mais formal. Sim, então você não vai chegar no garçom e falar assim, I want to... ou I want a Coke, I want a pizza. Não, nunca façam isso. Pega essa estrutura. I would like, Yes. I would like, I would like. Always. Se for para pedir uma sobremesa, tem sobremesa que se come, por exemplo, bolo. Tem sobremesa que se toma, sorvete, Milkshake. entre outras, Certo. milkshake. Então você pode usar o nosso coringa, que é o have. I would like to have. Yes. E aí pede a sua comidinha Com ou a sua certeza. bebida Com e assim certeza. sucessivamente. Então, pegou essa dica, viu como ela explica bem? Eu gostei.
Ai, que bom, que bom. Também mais uma dica Vai para lá. vocês. O nosso sistema de servir é diferente. Então, por exemplo, aqui a gente pede tudo que tiver que pedir e é isso. Lá nos Estados Unidos, eles perguntam sobre a sua entrada, prato principal, Sim. sobremesa. Então, é bom que você meio que dá um tempinho entre o seu pedido de prato principal e o seu pedido de sobremesa. Porque aí o garçom vai voltar para te falar, o que você... What would you like to have for dessert? Então ele já vai te falar o que você gostaria de ter para sobremesa. Uhum. Então dá um tempinho e tal. Se qualquer coisa, chama ele. Please, can you help me? Já tá ótimo. Sim, e isso é o basiquinho. Por quê? Você tem... O propósito é se comunicar. Certeza. É se comunicar. Mas, Vanderlei, eu gostaria de ser bem implementado, falar palavras difíceis. Calma. Você vai ser entendido e entender. Você consegue pedir ajuda? Can you help me? Você quer fazer o pedido? I would like. Você quer pedir o menu? Vamos lá, uma maneira bem simples. Can I have... Oh, não. Can I have ainda... Vamos lá. Get the menu, please. Can I get the menu, please? Isso, mais fácil. Vai para os básicos. Vamos degrau por degrau. Sim. Uma etapa de cada vez. O arroz e feijão bem feito sempre serve. Isso. Não precisa. E mata a fome, que é uma delícia. Nossa. Não precisa você de palavras sofisticadas. Não precisa saber todas essas coisas que estão no menu. Isso. Porque aqui no Brasil mesmo, você chega a um restaurante e você não sabe nem a metade do que está escrito. Então, Sim. o inglês não é diferente. Vai entendeu? depois você vai melhorando. Could you give me the menu, please? Vai aprendendo assim como usar a terceira pessoa e tal. Muito bacana. Com certeza. Com certeza. Uma perguntinha assim. Eu vejo que o seu sotaque é maravilhoso. Muito obrigada. E você vê os seus alunos com sotaque para aprender o inglês, eles têm muita dificuldade? Qual a estratégia que você faz? A minha estratégia com os meus alunos é essa. Eu coloco lá a lição e aí eu escrevo um aportuguesado. Por exemplo, a gente falou aqui, could you give me the menu, please? Eu escrevo could mesmo, eu escrevo give, e eu escrevo o TH, o que eles têm dificuldade, eu escrevo the, e aí eu deixo bem mastigadinho. Eu falei assim, agora eu acho que fica mais fácil, porque são sons que chegam daquilo que você conhece. Qual a estratégia que você utiliza? Bom, hoje as minhas aulas eu dependo muito de ler, porém eu dependo de gente que está falando e eu deixo o aluno repetir, porque a maioria das vezes o nosso maior Aprendizado? Muito obrigada, essa palavra. A nossa melhor forma de aprender é repetir. Sim. Né? É isso que a gente é criaturas que repetem e dá certo. Sim. Então, primeiro eu coloco para eles o áudio que for, para eles ouvirem, para eles repetirem. Depois eu explico bem brasileirado para eles. Sim. Então, eu coloco do jeito que eles devem pronunciar. E eu dou uma anotação muito importante que, gente, isso aqui é como você pronuncia, não é como você escreve. Isso! Então, vamos prestar atenção a essa ideia, porque aí Isso. também não faz sentido que vai e escreve para mim do jeito que ele pronuncia, Isso. né? O inglês não funciona como o português, infelizmente, nesse lado, né? E aí depois eu deixo eles repetirem bastante vezes, bastante mesmo, e depois, para a tarefa, que é a lição de casa, eu deixo eles me mandarem um áudio com aquilo que eles aprenderam na aula. Então, eles meio que acabam repetindo mais uma vez depois da aula. Que né? legal. Mas, obviamente, sempre tudo que você for fazer na vida depende de você. Ele não depende do professor. É verdade. Então, se você não se esforçar, se você não repetir, se você não procurar aprender mais, o professor não vai Não chegar faz na sua mágica. casa, sentar do seu lado e falar, vamos aprender, certo? Não Então, tem milagre, né? é isso, depende muito deles. E essa parte que você disse é isso, a gente coloca lá a frase correta, a tradução e na frente 3 passos, né? A frase correta, a tradução e na frente esse aportuguesado. Sim. E você disse algo que é muito interessante. Às vezes as pessoas jogam a responsabilidade toda para o professor. Falou, não aprendi porque o professor era ruim. Mas calma aí. Além da aula, você tentou pesquisar em canal no YouTube, Google, você tentou ler um livro sobre aquele assunto, você tentou assistir um filme que usa aquela expressão, um vídeo curto de 10, 20 minutinhos, 20 segundos, né? Menos de um vídeo de 1 minuto que usa aquela expressão. Um Instagram, um TikTok, Isso. um negócio que a gente assiste o dia inteiro. Isso. A gente poderia assistir o mesmo, só que é uma coisa que nos beneficia. Que vai seja reforçar em aquilo inglês. que você viu na aula. Sim. E eu vou falar algo, viu?
é 20% do professor e 80% é o aluno. Com certeza. Com certeza. Ó, cadê a câmera? Eu vou olhar para vocês Vai lá, bem aquela no... ali. Deixa eu falar para vocês. O professor, ele te guia ao lugar certo. Ele te guia ao caminho certo. Mas quem tem que andar no caminho é você. Você que tem que ser obcecado por aquilo. Você que tem que procurar todo dia. Você que tem que aprender mais. O professor não consegue chegar até sua casa. E o professor, ele não tem o mesmo objetivo que você tem. Se você tá viajando para uma viagem para fazer intercâmbio, por exemplo, você que tá viajando. O professor vai ficar aqui. Então, ele te dá todas as ferramentas que você precisa, ele te guia, ele te ajuda no caminho, mas o trabalho é seu. Nossa. O resultado é seu também. Sim. Então é isso, né? A gente pode fazer o máximo que der de nós, como professores, mas mesmo assim, se o aluno não quer, não tem como chegar à fluência. É verdade. Né? E o legal, sabe o que é? Que ela tá falando da prática, da insistência, da pesquisa. Eu vivi isso quando eu estava iniciando os meus estudos em 2019. A professora, eu já falei ela aqui diversas vezes e ainda vou trazer ela aqui. Ela dava aula... E, por exemplo, na terça-feira à noite, terminou minha aula, fui para minha casa, no outro dia eu ia trabalhar, fone de ouvido, e escutando no YouTube aquilo que foi dito na aula passada. Se for, por exemplo, verbo no passado, já pesquisava algum professor no YouTube sobre verbos no passado. Ah, vamos aprender sobre preposições. Ia no YouTube. Sim. E é difícil aprender preposições, não é fácil. E eu, ralava muito. Então, você tem que se dedicar ao máximo. Eu não vou falar aqui o nome dos professores que eu pesquisei no YouTube, porque é concorrente. Não pode. Mas tem bastante tem coisas muitos, gratuitas, né? muitos. É só você se esforçar ao ponto de você procurar. O resto, qualquer resultado que você acha é uma bênção, né? Isso, que bacana. Falando sobre preposições, tem alguma dica que você pode ensinar assim, para eles entenderem acerca das preposições? Olha... Propositions é uma coisa realmente confusa. Difícil, né? Até para os nativos. Então, o que eu ensino aos meus alunos que em situações difíceis, como proposições, eu não quero que você seja 100%. Eu quero que você sobreviva. Por enquanto. Obviamente, a gente vai aumentando o base conforme a eficiência deles, né? Mas uma dica que me ajuda muito a ensinar os meus alunos. O propositions, eles sempre estão divididos pelo uso. Então, é como se fosse que tem categorias. Por exemplo, tudo que é grande, né? Tipo, anos, muitos anos, lugares muito grandes, países, continentes, lugares, por exemplo, décadas, ciclos, tudo isso aqui, ele vai vir com in o tempo inteiro. Sim. Certo? Tudo que você, por exemplo, tudo que você tem de horário, tudo que você tem de período do dia, ele vai vir com at. Então, você fala at noon, at night, at 7 p.m., at 6 a.m. e assim por diante. Sim. Então, tem coisas que, por mais que sejam, que confundem bastante, mas eles têm uma base que a gente pode meio que aprender em cima dela, né? Então, são as categorias em que esses propositions servem, né? Como eu te falei, por exemplo, tudo que você anda em cima... Então, eu ando em cima da bicicleta, eu ando em cima da moto, em cima do cavalo. Então, tudo que você anda em cima... Copo em cima da mesa. O copo em cima da mesa. Então, você coloca on. Isso. Entendeu? Então, a gente vai aprendendo, assim, no máximo que der, com as regras que a gente tem, né? Eu também dei uma dica para os meus alunos que é muito boa e eles gostaram. Para veículos. Por exemplo, tem a diferença se você quer falar sobre ônibus e falar sobre carro. Sim. Carro você usa o in. Porque aí eu falo assim para ele, e ônibus você vai usar o on. Yes. Por que isso, Vanderlei? Porque no ônibus você consegue andar no corredor. Yes. No navio você consegue andar no corredor, então usa o on. No avião você consegue andar no corredor, você usa o on. Agora no helicóptero você consegue andar? Não, então usa o in. Você consegue andar, vamos lá, se for um barco pequeno, sabe aquele de pescador pequenininho? Então usa o in. Yes. Então é isso, Perfeito. se você consegue se locomover, andar, ficar em pé dentro daquele veículo, você coloca o in. Consegue andar, então o on. Beleza? Yes, perfeitamente. Então é isso, conseguiu andar, on. Não conseguiu andar, in. Yes, perfeitamente. Isso ajuda muito. Mas eu não lembro, Vanderlei, não lembro. Usa o in.
Ah, mas vai estar errado. Não importa, você está Tudo no bem. processo de aprendizagem. Me fala uma aí para mim ver, para me falar errado e você me corrige. Sobre veículo, vai. Por exemplo, how did you drive here? Ó, I drive here. Ó, eu vou falar bem errado para ela me corrigir. I drive here on my car. Do you mean in your car, inside your car? Ó, Perfeitamente. Viu? Mas se ele falar on my car, também. Gente, tem até hoje eu não sei a diferença entre, por exemplo, sei lá, a cidade de São Paulo ou a cidade do São Paulo. E eu sei que o que tá errado, o que tá certo nesse contexto. Mas tem muitos contextos que eu não sei. E eu falo errado. E o povo brasileiro entende. Igual o povo brasileiro entende, o povo que fala inglês também entende. vai ser Você não- entendido. Tá ótimo, entendeu? Então, são detalhes pequenos que a gente vai arrumando bem no final, assim. bem Sim. No finalzinho. Isso é bacana, porque o medo te prende, o medo de errar. Meu, eu sou cara de pau. Eu aprendi porque eu sou cara de pau, eu meto as caras. Aham. Eu meto as caras, eu não tenho medo de Sim. errar, vão dar risada de mim. Eu saio como bobo da corte, como palhaço, mas eu não vou maravilhoso. deixar de tentar. Maravilhoso. Eu tenho uma dica agora é para muitos alunos que eu tenho, que eles falam: o meu problema é que eu tô travada em inglês, eu não consigo falar por vergonha. E essa dica que eu tenho, eu aprendi na marra mesmo. Eu aprendi com o bullying do Brasil, assim. Quando eu vim também, né, o povo me chamava de Google Tradutor. Porque eu falava muito certinho. Então, eu Sim. falava como você está. Não Sim. falava como você tá. Né? Sim. Então, eles me chamavam de Google Tradutor. Mas a minha dica para vocês seja qual for o seu nível em inglês, qual for, você pode estar falando certo, meio errado completo, mas pelo menos entre você e a pessoa que você tem vergonha de falar com ele, você fala duas línguas. Que legal. Ele fala um português bem mal falado. Sim, verdade. Então não tem nem como comparar. Gente, vocês já tomaram um passo gigantesco só querendo aprender. É Tem verdade. gente que tem a oportunidade que não aprende. É verdade. Entendeu? Então, Nossa, que você tá bacana. arrasando de qualquer maneira. Pode ir com in the car, on the car, at the car. Você fica à vontade, tá tudo ótimo. Isso, e vai ser entendido, isso que é importante. Super. Como eu disse, a comunicação, essa é a importância. Você entender e ser entendido. 100%. Na verdade, tá mangando? Não, calma, ela vai entender. Sim. Qual Sim. aplicativo você indicaria ou qual livro? Vamos lá, a gente tem algumas etapas, né? Por exemplo, tem gente que gosta de aprender inglês através de aplicativo. Sim. Tem gente que gosta de aprender inglês através de livros e outros através de músicas e filmes. Sim. Qual que você indicaria? Qual que você acha melhor? Assim, é melhor aplicativo? É melhor livro? É melhor filme, música? Qual que você acha melhor? Bom, eu acho que eu vou puxar um pouquinho agora pro meu lado. Sim. Melhor livro são né, sendo bem modesta mesmo, são os meus livros. Eu tenho 2 livros Pode que são falar o nome. e-books. Pode né? falar, fala o nome. Um que chama First Steps to Fluency, né? Os primeiros passos até fluência. Uhum. E o outro é o English in Business. Então, o inglês que a gente usa no mundo corporativo, de KPI, que ninguém sabe o que é isso, de feedback, de meeting, vamos fazer aqui um brainstorming. E aí eu tenho esses 2 livros que eu, inclusive, sempre indico para os meus alunos. Eu dou acesso aos meus alunos, às pessoas que não têm como pagar. Eu posso fazer uma pergunta sobre claro. momento network, momento merchandise. Tem Black Friday, tem valor? Pode falar o valor, não pode? Pode, e tem Black Friday sim. Sim. A gente, hoje estamos com 20% de desconto. Sim. Então, e ele é bem barato mesmo. O First Steps for Fluency, ele sai por R$35, Olha. né? E o English in Business, ele sai por 45 e ele vem com um print que você vai ver quando você for comprar, obviamente. E aí ele vem, obviamente, com o meu contato para caso você precisa, tem perguntas. Eu não quero somente te vender um produto e deixar você assim no Se meio do vira. mar, né? Eu quero te ajudar. O meu objetivo é que você fale inglês, né? Nossa. Porque eu conheço a dificuldade de você chegar num país e não sabe fazer nada na vida, né? Ora. Então, sabendo disso, eu quero te ajudar. Então, esses 2 livros, para mim, são inclusive, os que mais deram resultado com os meus próprios alunos, né? Sim. Agora, em relação ao aplicativo, né? Saindo do meu lado, que eu ainda não fiz aplicativo, mas, né? Quem Nunca fala sabe? nunca, né? Que também eu sou desse tipão. Né? Mas eu gosto muito um aplicativo que eu
eu tentei pessoalmente é Cambly, né? Eu gosto bastante dele, ele é um site, na verdade tem no aplicativo, mas ele é um site que você entra, tem professores lá nativos, você escolhe de que país que é o professor que vai te ensinar, você escolhe se você vai fazer aula individual ou aula com outras pessoas, você escolhe a duração da sua aula, se é 35 minutos ou sei lá, 1 hora ou 2 horas. Então, ele é um lugar e ele tem uma parte em que ele tem interações entre alunos. Então, ele é um lugar que você sente que você tem muitas ferramentas para você aprender, né? Que mais? Tem filmes. Eu diria todos os filmes que têm uma linguagem simples. Então, o que eu recomendo para os meus alunos é desenhos de criança. Sim, o filme que a gente tá vendo agora, tá maratonando, já estamos chegando no fim. Enrolados, não sei se que é da Rapunzel, só que uma versão um pouquinho diferente. Funciona. É muito bom esse filme. Ele é uma linguagem fácil. Sim, ele é feito para criança. Então isso. Aí eu brinco assim, ó, se uma criança entende, você vai entender também. Com certeza. Desenhos de criança é uma das melhores maneiras de você aprender uma coisa correta. Porque eles fazem o desenho com esse propósito, de ensinar para as crianças algo correto. Então, você indo dessa maneira, ou desse rumo, você aprende, obviamente, que nem numa criança, novamente, vamos com paciência, né? Mas você aprende corretamente. E música? Uma música mais lenta, depende do nível, né? Mas fica para quem está iniciando uma música mais lenta. Sim, é importante que a música seja lenta, é importante que o cantor não tenha sotaque, é importante que o cantor canta corretamente. É verdade, por causa da licença poética. A gente tem muita música. Imagina um gringo que vindo pro Brasil e aprendendo funk. Entendeu? Tipo, não tem como obviamente, tudo isso, sendo filme, sendo música, sendo livro, sendo aplicativo, é maravilhoso para você aprender as coisas do país, mas eles não são o suficiente, né? Vou te dar um exemplo muito, muito besta aqui. Eu tenho uma aluna minha, ela é adolescente, ela adora Justin Bieber. Justin Bieber é o meu amor. Eu aprendi tudo por causa do Justin Bieber. Sim. E aí, numa das músicas que ele canta, ele fala you is. Olha aí, ó. You is é errado, gente. É you are. Porém, ela aprendeu you is porque ela acha que, como ela ama ele, então ele canta correto. Então é isso. Então eu tive que meio que desfazer esse contexto para ela e explicar, olha, o certo é you are, mas ele tem uma licença poética, você não tem. Pra fazer a rima, pra emendar no momento da música. Pra dar um certo tempo no versículo que ele tá cantando. Sim. Então, é diferente. Então, não usa bastante. É uma maneira maravilhosa pra você praticar. Mas não depende disso. Galera. Né? Pois é. Então, eu vou perguntar, antes a gente tá chegando no final, galerinha. Como passou rápido. Pois é. Agora eu vou, pra gente finalizar, que música você gosta de escutar? Árabe não, a gente tá falando inglês. Em inglês. Particular meu, eu gosto de ouvir louvor. Apesar do significado, pra mim, tem religioso, umas bandas, né, que eu gosto que canta o Ocean, eu esqueci o nome agora. Claro. A música Ocean... Eu tô muito mal, deixa quieto. A música Ocean, ela tem, inclusive, uma versão em árabe e uma versão em português. Eu também esqueci o nome da banda, mas eu gosto... Hillsong. Yes, Hillsong. Eu adoro eles. Tem muitas bandas que eu escuto, tem muitos cantores que eu gosto, mas para mim além do significado religioso que carrega, eles também são a categoria de pessoas que cantam certo. Sim. Né? Eu gostaria muito de indicar, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, um aluno na minha frente, eu super falaria para ele a escutar... por mais que talvez não gosta daquele tipo de música, né? Mas adolescentes que cantam, por mais que alguns deles são bem meio perturbados, mas outros eles cantam bem certo. Então, por exemplo,
A gente escuta muito bem das palavras que saem. Nós temos Billie Eilish, nós temos Adele. Adele, obviamente, não é adolescente, mas a música dela é maravilhosa. Além dela ser maravilhosa, o canto dela, os lyrics, né, as palavras que ela canta são corretas. Então, é ótimo você ouvir. Ótimo você ouvir, por exemplo... eu tô tentando. NF, vou te contar. NF, ele é um dos meus favoritos. Ele é eu não vou falar rapper, porque ele não faz tudo rapping, né? Mas ele é um cantor que, quando ele começou a carreira, ele se prometeu pros audience dele, que ele sempre vai cantar correto, seja qual for o que ele tá cantando. E hoje, todos os tipos de música que ele produz, mesmo sendo rap ou não sendo rap, ele canta muito, muito correto. Que legal. Então, novamente, gente, vocês escutam o jeito que vocês quiserem, o tipo de música que vocês quiserem, mas o importante é que você escuta. Vamos finalizar cantando aqui, Ocean. Ah, não. Eu não nasci pra cantar. Eu canto muito mesmo. mal também. Não mesmo. Eu dou aula com música, mas não canto. Não sei cantar. Você sabe cantar? Não. Eu não sei. E ela é nativa e eu sou brasileiro. Eu não sei cantar. Eu fui cantar Tim Maia uma vez em um karaokê. Nossa, eu fui vaiado. Foi uns 10 amigos meus. Eu fui o único que foi vaiado, literalmente. Falei, então, não, sou péssimo cantando, deixa quieto. Mas aqui também a gente tem muitos dons, né? Aí vai até a música, muita coisa no mesmo corpo. Galerinha, a gente tá chegando ao fim. Eu quero agradecer vocês que acompanham a gente aqui. Acompanha a gente lá no YouTube, Teacher Vanderlei Araújo, Vade English, também no Instagram, Teacher Vanderlei Araújo, Vade English, no Spotify, Vade English. Fala suas redes sociais, eu vou marcar ela, mas eu gostaria que ela falasse. Yes, perfeito. Então, a página da escola, ela chama Brazilian English School. Essa é a página que a gente, inclusive, tem os e-books lá, se você está querendo, se você gostaria de adquirir. Tem no o meu perfil pessoal, que você tem, ele é Ivy Salum. Eu vou deixar também com você para você colocar no podcast. Sim. Os e-books, eles existem lá e o meu número existe lá também na página das aulas, que vocês podem entrar, se vocês quiserem entrar em contato, me perguntar o que vocês quiserem sobre inglês ou sobre cultura, vocês ficam à vontade. Eu adoraria responder todas essas dúvidas de vocês, tá bom? Que bacana, galera. Coloca aí uma hashtag Volta Ivy Salum. Meu Deus, passou muito rápido. Passou. Eu gostei. Coloca aí o hashtag Volta, porque não deu pra aproveitar. Tem muito mais conteúdo pra gente bater papo aqui. A gente volta 2, 3 vezes o que precisa. A gente faz uma aula de português, uma sessão de português, uma sessão de inglês e uma sessão de árabe, né? Eu vou amar aprender. Será que é difícil? É da direita pra esquerda que se escreve? Não é difícil, é só diferente mesmo. Então você tem que preparar o seu cérebro que, tipo, tem uma coisa nova que tá vendo. O novo assusta. Sempre. O novo assusta. Sempre. A grafia, o novo assusta. Eu não vou mentir, o novo assusta. Mas a gente é esforçado e cara de pau. A gente vai conseguir. A gente vai pra frente. É isso. Brigadão, galerinha. A gente vai ficando por aqui. Um abraço.